Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós termos mais essa oportunidade de, através aqui das redes sociais, nós estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus, né? E quero agradecer aqui a oração dos irmãos nesse período em que eu estava me recuperando, né, da Covid. Pela graça de Deus, passamos bem por essa situação. Agradecer pelos irmãos que oraram e dizer também da minha alegria, da minha satisfação em estar novamente com os irmãos, podendo trazer os estudos da palavra de Deus, poder também estar trazendo a pregação da palavra, né? Quero também aqui agradecer aos nossos irmãos que estiveram atendendo a igreja nesse período, nosso irmão presbítero Williams, presbítero Egídio, que de maneira prontamente atenderam, dando a escola bíblica, as pregações de domingo. Então, nós somos gratos pela vida desses irmãos, que tem sido uma grande bênção para todos nós. Irmãos, vamos então iniciar nosso culto de estudo bíblico nessa noite. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesses instantes, de maneira que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de estarmos através das redes sociais reunidos para estudar a Tua palavra. Esteja conosco, nos abençoe. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidar cada um dos irmãos que estão nos acompanhando a abrir suas Bíblias. Vamos fazer uma leitura do texto de Romanos, capítulo 8. Nós iremos ler do verso 28 até o 39. Romanos, capítulo 8, do verso 28 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou quem antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, que texto precioso é esse do apóstolo Paulo, em que ele vai dizer a respeito de que tudo que nos acontece, em todas as coisas, Deus está agindo de maneira providencial para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, né? E depois, na sequência, ele vai dizer mais adiante que, no verso 37, diante de todas as lutas, diante de todas as perseguições, todas as dificuldades que o apóstolo Paulo havia sofrido, ele vai dizer: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, né? E não por ele mesmo, mas sim por meio daquele que nos amou. Ele vai dizer, porque eu estou certo de que nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, do porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que temos, irmãos, que nada nos separará do amor de Deus, né? Independente do momento que vivemos, independente das doenças que enfrentamos, independente até mesmo daquilo que sentimos nos nossos próprios corpos, né?
nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a alegria do cristão. Por isso, mesmo diante das lutas, nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Nós vamos ter mais um momento de oração, vamos orar, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos espirituais que temos, e também lembrando de interceder por aqueles que têm passado por dificuldade, por pessoas que têm passado por momentos tão difíceis nessas ocasiões, e que possamos lembrar que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor com nossos corações alegres para poder estudar a Tua palavra. Ó Deus, nós vivemos num mundo caído, no mundo, ó Deus, que sofre as consequências, ó Deus, do pecado. Ó Pai, nós sabemos que não estamos imunes aos sofrimentos, às dificuldades dessa vida. Mas nós queremos nos aquietar, queremos alegrar os nossos corações na Tua palavra, porque nós sabemos que nada nem ninguém é capaz de nos separar do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela alegria que temos ao saber que o Senhor é o Deus providencial, que o Senhor age em toda e qualquer circunstância, tratando em nossas vidas, tratando em nossos corações, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus, ó Pai. Nos ajude a passarmos por esse momento tão difícil com plena confiança no Senhor e naquilo que o Senhor nos revela na sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, né? Porém, nós não podemos deixar de continuar o aprendizado na palavra de Deus. É através do conhecimento daquilo que as Escrituras nos ensinam que nós vamos poder ocupar nossas mentes com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, como diz o apóstolo Paulo, e assim encontrar forças, encontrar resistência para vencer esses momentos difíceis, né? Então, eu quero continuar com os irmãos a série que nós já havíamos iniciado, aquela série de estudos no breve catecismo de Westminster, que nada mais são do que perguntas e respostas, né? Nós já tratamos da pergunta de número 1, número 2 e a pergunta de número 3. E hoje nós vamos tratar a pergunta de número 10, tá bom? Eu compartilhei com os irmãos no nosso grupo de WhatsApp a apostila do estudo dessa noite. Você pode acompanhar ou, se for o caso, talvez depois você abra para você ler o conteúdo da apostila. Meus irmãos, a pergunta de número 10 do breve catecismo de Westminster vai dizer o seguinte: como criou Deus o homem? Como que Deus criou o ser humano? E a resposta é a seguinte: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Nós vivemos dias difíceis em vários aspectos, mas um dos aspectos que nós vivemos, esses dias complicados, são dias em que as pessoas têm colocado em dúvida algumas questões que dizem respeito ao ser humano, algumas questões que dizem respeito a quem nós somos e qual é o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui nesse mundo. Por isso, é muito importante nós voltarmos ao alicerce, voltarmos às bases, como, por exemplo, nós vamos tratar aqui nessa noite de alguns textos ali do livro de Gênesis, que vão dizer quem nós somos e vão dizer o porquê que Deus nos criou e nos colocou nesse mundo que Ele criou. Eu quero ler aqui nesse momento alguns textos que vamos usar como referência para o estudo dessa noite, e depois nós vamos destacar 3 aspectos aqui da resposta a esta pergunta que nós estamos estudando. Primeiramente, o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 27, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ainda o texto de Colossenses 3, 10, vai dizer: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Ainda o texto de Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, né?
E mais um texto de Gênesis, que é o Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nós vamos destacar 3 aspectos da resposta a esta pergunta. Lembrando a pergunta que é: como que Deus criou o ser humano? Como que Deus criou o homem? Né? E a primeira parte dessa resposta vai dizer que Deus criou o homem macho e fêmea. Né? Deus criou o homem como homem e mulher. Né? Irmãos, é interessante nós notarmos que Deus ele criou o ser humano em 2 categorias. Diferente da ordem dos anjos, por ocasião da sua criação, que não há sexo entre os anjos, macho e fêmea, mas sim, nos seres humanos, Deus criou o homem com 2 categorias. Uma chamada macho e a outra chamada fêmea. Né? O primeiro macho foi Adão, e a primeira fêmea foi chamada de Eva. Eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos dias difíceis, dias em que há uma grande confusão sobre quem é o homem, sobre qual é a sua origem, sobre qual o seu propósito está na Terra. Né? Porém, quando Deus criou todas as coisas, nós podemos ler isso ali no início do livro de Gênesis, né? É interessante nós notarmos, irmãos, que Deus criou todas as coisas com uma ordem. Existe no ato criativo de Deus uma ordem na criação. E isso é o que nós chamamos de uma ordem criacional. Deus não fez as coisas por acaso. Há uma ordem na criação, uma ordem criacional. E o que faz o homem ser macho não é a maneira como ele se sente, não é a maneira como ele se enxerga, mas sim o fato de ele ter nascido homem. De maneira semelhante também, o que faz uma mulher ser fêmea não é a maneira como ela se sente, a maneira como ela se enxerga, né? Mas sim o fato de ela ter nascido mulher. Por isso que nós falamos que existe uma ordem na criação de Deus. É o que nós chamamos de ordem criacional. Meus irmãos, nós vivemos um período em que muitas pessoas têm tentado negar essa ordem criacional do Deus criativo, do Deus que fez todas as coisas. Muitos têm tentado definir o seu sexo através dos seus sentimentos. É muito comum hoje em dia alguém que nasceu homem se sentir mulher e querer talvez mudar de gênero, né? Desrespeitando assim a ordem criacional de Deus. Né? Então, nós precisamos, como eu disse no início, voltar às origens, né? Ver o que Deus estabelece na sua ordem criacional no Gênesis. E nós lemos aqui que Deus criou o ser humano em 2 categorias, homem e mulher os criou. Então, não importa o que as pessoas dos nossos tempos venham a dizer, venham a querer propagar e ensinar, não há como mudar a realidade da maneira como Deus criou o ser humano. E aqui a Bíblia nos diz de maneira clara, no texto de Gênesis, que Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar da resposta, que Deus criou macho e fêmea. Continuando o nosso estudo aqui nessa noite, nós vamos ver que Deus criou o homem à sua própria imagem. Né? Deus criou o homem à sua própria imagem. Né? É isso que diz aqui a resposta à nossa pergunta. Vai dizer que Deus criou o homem macho e fêmea conforme a sua própria imagem. Vejam, meus irmãos, que Deus, quando cria todas as coisas, nós vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe, Deus vai criar todas as coisas a partir da palavra, do poder da sua palavra, e ele vai criar todas as coisas através de ordens verbais. Né? E ele ordenou que tudo se fez
e com a simples ordem da sua expressão, da sua palavra, tudo veio a existir. Porém, houve uma diferença no ato criativo em relação ao ser humano. Vai dizer o texto de Gênesis 2, versículo 7, que Deus criou o homem do pó da terra, e depois, na sequência, vai dizer que Deus, ele soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano. E aqui nós encontramos a base para a doutrina da dicotomia, que vai falar que o ser humano, ele é corpo e alma. O ser humano sendo feito do pó da terra, caracterizando a parte material. E o sopro de vida na sua narina, caracterizando assim a alma vivente, né? A alma que Deus conferiu ao ser humano. Vejamos então de maneira bastante breve, bastante resumida, o ato criativo de Deus. Primeiramente, no primeiro dia, vai dizer que Deus criou a luz, né? Em Gênesis 1, verso 3 a 5. Houve o aparecimento da luz e acontece então depois a separação de luz e trevas e passa a existir dia e noite, né? Na sequência, nós podemos reparar que houve ali a criação dos céus, do firmamento. No terceiro dia, houve ali a separação da terra, do mar, e também houve as plantas, né? No quarto dia, Deus cria os luminares, e no quinto dia, acontecem os animais marítimos e pássaros. No sexto dia, acontece a criação dos animais terrestres, e é no sexto dia que Deus cria o ser humano, que Deus cria as pessoas. E no sétimo dia, como nós conhecemos, Deus descansa. E ali a criação estava completa, Deus descansou, nos dando assim também o princípio do descanso, que nós devemos trabalhar, mas também descansar. E é interessante que, ao criar o ser humano, há uma característica diferente. Não houve simplesmente uma ordem verbal, mas Deus vai dizer que ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Veja comigo aí em Gênesis 1, verso 26 e 27, que vai dizer: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, irmãos, que no ato criativo de Deus, há uma diferença das demais criações para a criação do ser humano, porque Deus vai dizer que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, é importante entendermos, meus irmãos, que o homem, como macho e fêmea, foi criado à imagem de Deus. E o que isso significa, né? Isso significa que Deus compartilhou algumas de suas características com o ser humano. Deus compartilha algumas de suas características, não compartilhou com as demais das suas criações, né? Como, por exemplo, o aspecto da moralidade. O ser humano